E aí, gente, voltando para trabalhar mais uma vez a parte de função, só que agora a gente vai estudar a função do primeiro grau. Nós vimos a parte de funções, nós trabalhamos a parte de função inversa, função composta. Agora nós vamos trabalhar a parte de função do primeiro grau. Para isso, é preciso que vocês dêem uma olhada no vídeo. Se não entender, volte para tentar entender novamente, para que vocês tenham condições de resolver a lista de exercícios que eu irei passar para vocês, tá ok? Então, vamos ver o que é que a gente consegue entender desse assunto. Ele é muito fácil, ele não é difícil. Às vezes aparecem uns probleminhas e tal, mas se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, que aí nós vamos tirando a dúvida de vocês. Mas procurem estudar, procurem dar uma olhada neste assunto. Tá bom, gente? Para quando a gente voltar, não tenha tanta dificuldade, não é isso? Pronto, vamos lá, vamos ver o que a gente faz aqui. A função do primeiro grau, a gente mais ou menos tem uma ideia de função do primeiro grau quando você resolve uma equação do primeiro grau. Você resolvendo a equação do primeiro grau, você percebe que vai encontrar o valor de x. Então esse valor de x que você encontra, você percebe que é apenas um valor que é encontrado. Já na função quadrática, que a gente vai ver mais na frente, são dois resultados. A função do primeiro grau, a gente só encontra um, que é o valor de x. Mas vejam só, função do primeiro grau, toda função f de r em r, isso quer dizer f de função, esse r é um número real qualquer, esse outro r é um número real qualquer. Então quer dizer que o domínio da função é real e a imagem da função é real. É isso que ele quer dizer. Será uma função afim? Por que do primeiro grau e aqui é afim? Porque a função do primeiro grau e a função afim é a mesma coisa, só muda de nome. Você vai ver em alguns livros função do primeiro grau, em alguns livros também você encontra função afim. É a mesma coisa. Quando puder ser escrita na forma, então esta aqui é a forma que você vai escrever toda vez que for uma função do primeiro grau. F de x igual a x mais b, com a e b que pertencem aos reais. O que ele quer dizer com isso? Que o valor de a é um número real qualquer, o valor de b é um número real qualquer. Lembrando que esse a não pode ser zero. Esse a pode ser qualquer número real, menos zero. Porque se for zero, deixa de ser uma função do primeiro grau. Gráfico de uma função do primeiro grau. Veja aqui o gráfico, mostrando a vocês. O gráfico é essa reta R aqui. Aqui é o plano cartesiano, eixo de x, eixo de y. E aqui a função que representa qualquer função do primeiro grau. F de x igual a x mais b. Veja, esse A aqui, você chama de coeficiente angular. E o B, você chama de coeficiente linear. Coeficiente angular é o valor que está acompanhado do x. Coeficiente linear é o valor que não tem x. Olhando aqui no gráfico, você está vendo que a reta, ela toca o eixo de x e também toca o eixo de y. Quando ela tocar o eixo do x, isso aqui nós vamos chamar de zero da função. Esse zero da função nada mais é quando você resolve uma equação do primeiro grau. Você não vai achar o valor de x? Esse valor de x é que é considerado zero da função, que é a função do primeiro grau.
Então, quando a reta vem e toca no eixo de x, nós chamamos de zero da função. Quando ela toca o eixo de y, aqui está o valor de b. Esse b daqui, ó. No caso, esse b é o coeficiente linear. A reta toca x, zero da função. A reta toca y, coeficiente linear. Isso aqui é apenas para mostrar o gráfico. Mas nós temos dois exemplos aqui para mostrar o seguinte. Eu quero calcular o gráfico, fazer o gráfico dessas duas funções. Como é que eu faço isso? Bem simples, observe. Para a gente construir o gráfico, você vai pegar esse valor aqui, 2x menos 6, e vai igualar a zero. Então, quando você pegar essa função aqui igualar a zero, você vai resolver a equação do primeiro grau, que é 2x fica no primeiro membro, o 6, por não ter x, vai para o segundo membro, trocando o sinal. Então, nós vamos ter x igual a 6 dividido por 2. Nesse caso, x é igual a 3. Esse 3 que nós achamos é que nós chamamos de zero da função. Mas ele quer construir o gráfico. Então vamos lá. Construindo o gráfico aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o eixo de x e o eixo de y. X e y. E aí nós vamos fazer o quê? Como nós já achamos x, nós vamos colocar nesse eixo aqui, ó. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. 3. Coloca em qualquer lugar aqui. 3. Ele ficou desse lado porque ele é positivo. E o valor que fica no eixo de y é esse aqui, ó. Que é o coeficiente linear. No caso é menos 6, ó. No y, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então deu menos 6. Vou colocar aqui menos 6. Então esse valor aqui, que é o coeficiente linear, ele fica sempre em cima do eixo de y. E agora nós construímos o gráfico. Não tem os dois pontos? Nesses dois pontos, você traça uma reta, está construído o gráfico da função. Veja como é fácil, né? Você pega essa função igual a zero, acha o valor de x. Coloca esse ponto em cima do eixo de x, pega esse valor aqui da função, que é o coeficiente linear, coloca em cima do eixo de y e traça uma reta. Lembrando que toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, olha. Uma reta aqui, outra reta aqui. Resolvendo a letra B. Para construir o gráfico, pega o menos 3x mais 9, iguala a zero. Forma a equação do primeiro grau. Então, menos 3x fica no primeiro membro e 9 é levado para o segundo membro. Menos 9. Multiplica por menos 1, a equação fica 3x igual a 9. Então x é igual a 9 sobre 3. X é igual a 3. Feito isso, vamos fazer o gráfico. Eixo de y, eixo de x, x, y. O x deu 3. E o y, olha o valor de y onde vai ficar. Que no caso é o coeficiente linear. Fica no eixo de y, é 9. Vou colocar aqui. 9. Então x é 3, y é 9, é só traçar a reta.
gráfico foi encontrado. Bem fácil, né? Então, quando pedir para achar o gráfico da função, se é uma função do primeiro grau, é só fazer esse procedimento aqui. Iguala a função a zero, acha o valor de x, coloca em x, o y é esse valor da função que não tem x, e aí o trabalho é finalizado. E agora eu tenho aqui zero da função do primeiro grau. Como é que eu acho o zero da função do primeiro grau? É só fazer o que foi feito lá em cima. Você pega a função igual a zero. Resolve a equaçãozinha. 2x fica no primeiro membro, 8 é levado para o segundo membro, ele vai mudando o sinal. X é igual a 8 dividido por 2, x é igual a 4. Então, esse x igual a 4 é que é considerado o zero da função. Não precisa fazer o gráfico. Quando ele pedir o zero da função, é só achar o valor de x e pronto. Ok? Letra B. Zero da função. Menos 3x mais 6 é igual a zero. É só igualar a função a zero. O menos 3x fica no primeiro membro. O 6 é transferido para o segundo membro. Ele vai mudando sinal. Perceba que eu tenho que multiplicar por menos uma equação. 3x fica positivo, 6 também fica positivo. Então x é igual a 6 sobre 3. X é igual a 2. Então x igual a 2 é o zero da função. Então é isso que nós temos para hoje, que é a parte de função do primeiro grau. Através disso aí, vocês vão ter uma lista de exercícios que eu irei mandar para vocês e depois a gente fará a correção, tá certo? Um abraço.